Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo uma palavra edificadora que se encontra em Lucas, capítulo 17, versículo do 11 ao 19. Vem comigo? Está escrito: Jesus cura 10 leprosos. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os ouviu e disse: Vão e peço aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: Levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Amém. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e de toda a terra, entramos na sua sagrada presença, Pai, para que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, fale aos nossos corações perante essa palavra, Pai. Que o Senhor possa edificar quem está escutando, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, revelar aos corações que estão escutando, Pai, qualquer situação que está dentro do coração de cada um, Pai, dentro, Senhor, das suas ações, dos seus pensamentos, das suas falas, Pai. Tudo aquilo que não está no seu direcionamento, Pai. Tudo que está fora, Senhor, do que o Senhor pede para cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa abençoar infinitamente mais cada pessoa que está escutando, Pai. Que o Senhor traga discernimento espiritual para cada um nesse momento, Senhor. É o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse registro está em Lucas 17, do 11 ao 19. Todos nós conhecemos a história que é contada da cura dos 10 leprosos. Eles foram curados por Jesus e a atitude de um deles nos deixa uma grande reflexão. Ele retorna até onde Jesus estava para agradecer pelo feito. O moço era samaritano, enquanto os outros 9 seguiram seu caminho. O samaritano fez questão de retornar para mostrar sua gratidão. A gratidão, ela faz a gente ver o bem que acontece a cada um de nós, e nós precisamos estar suscetíveis, porque isso emite a graça, o poder da graça nas nossas vidas. Quando nós somos gratos, reconhecemos que estamos em dívida, que recebemos mais do que merecemos. O que precisamos é seguir o auxílio do Espírito Santo para sermos gratos. Então, um deles, quando viu que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Ele se prostrou aos pés do nosso Senhor Jesus e agradeceu. Então, Jesus fez essa pergunta: mas não foram 10 que foram limpos? Nenhum deles voltou para dar glória, senão esse estrangeiro. A lepra era uma doença temida nos tempos bíblicos. Além de sofrer de deficiência física e desfiguração, uma pessoa aflita com a lepra era considerada ritualmente impura e proibida de entrar em contato com pessoas saudáveis. A gente vê lá em Levítico 13, do 45 ao 46. Eles eram segregados da sociedade. Aqueles que sofriam de lepra viviam na periferia das cidades. E eles pediam esmola, contando com a caridade para a sua sobrevivência. Os 10 leprosos que Jesus curou na história do Evangelho foram reunidos por sua aflição comum. Desde sempre, judeus desprezavam os samaritanos como apóstatas. Conscientes da sua impureza e do risco da transmissão dessa doença tão contagiosa, os leprosos eles tinham cuidado para não se aproximar muito de Jesus, quando eles clamaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus não curou as pessoas no local. Em vez disso, deu-lhe ordem para mostrar-se aos sacerdotes. Está lá em Lucas 17 ao 14. A lei mosaica estipulava que a cura da lepra tinha que ser certificada pelos sacerdotes. Está lá em Levítico 14, do 1 ao 32. Sensível a todos os aspectos da sua dor, a intenção de Jesus era não só para restaurar essas pessoas para a sua saúde, mas também para garantir que elas seriam totalmente restauradas na sociedade normal, recebendo oficialmente um atestado de saúde. O que aconteceu de imediato? A restauração da alma de um deles. Assim que no caso o samaritano, ele tornou-se consciente da sua cura, e quando ele correu diante de Deus, a cura do samaritano, ele nos faz recordar do encontro que o profeta Eliseu teve em Samaria com Naamã, um estrangeiro que também sofria de lepra. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 14. Inicialmente, Naamã recusou-se a ordem do profeta Eliseu, mas quando ele finalmente obedeceu o que o profeta havia pedido, sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Ele voltou do rio para agradecer a Eliseu por sua cura e honrou a Deus de Israel, através da sua fé e obediência que havia recebido a totalidade do corpo e do espírito. Essa passagem bíblica nos deixa uma reflexão que, por muitas vezes, Deus nos pede que nós, de forma intencional, caminhamos em obediência ao que Ele está nos pedindo.
Ele nos encaminha pessoas falando a respeito do que ele tem, dos propósitos, do direcionamento que ele tem. Ele fala muito por meio de sonhos, nos dá direcionamento. Então o seu Santo Espírito, ele está nos conduzindo. E para nós sermos curados, por muitas vezes nós precisamos, na prática da palavra, obedecer para que a graça esteja ativa em nossas vidas, para que nós conseguimos, por meio da graça, cumprir tudo que o Senhor nos pede. Então, por muitas vezes o Senhor Jesus Cristo está nos perguntando: eu te pedi algo, eu te solicitei para que você fizesse isso. E por muitas vezes nós somos questionadores, muitas vezes somos desobedientes e por muitas vezes não estamos cumprindo o que o Senhor tem nas nossas vidas. Tudo é no tempo dele, não é no nosso, mas ele está nos condicionando por meio do seu Santo Espírito. Então, Jesus Cristo te pergunta hoje: eu curei, eu fiz uma cura na sua família. Eu trouxe um livramento diante da situação que você passava no seu trabalho. Ou, por muitas vezes, outras circunstâncias. Um livramento de morte, um milagre que aconteceu. E Deus esteve lá no seu deserto. Ele te auxiliou. Mas hoje ele pergunta: onde você está? Onde você está, irmão? Você está onde eu gostaria que você estivesse? A demora, o momento que você diz que é demora, é o tempo que está sendo cumprido a promessa do Senhor na sua vida. Então nós precisamos estar atentos e sermos o samaritano que voltou para agradecer. E não só agradecer. No momento, receber toda a graça do Senhor Jesus Cristo por meio do seu Santo Espírito em lavar as nossas almas e nós sermos purificados e sermos redimidos da situação do pecado em nossas vidas. Então eu deixo essa palavra aqui para cada um. Você tem sido grato por tudo que o Senhor Jesus tem feito na sua vida? É tempo. Há tempo abaixo do céu, para que você se coloque diante do Senhor Jesus e fale: Senhor, eu te agradeço por hoje, eu te agradeço pela família que eu tenho, eu te agradeço por tudo que o Senhor me deu até agora. E o que ainda vai acontecer na minha vida. Eu também agradeço, porque eu creio na sua santa palavra e eu creio nos propósitos que o Senhor tem para mim. Isso nós precisamos todos os dias. A fé precisa ser regada. E por meio dela, o Senhor Jesus Cristo estará aparente nas nossas vidas. Mas quem tem sido nós no nosso cotidiano? Amém? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que vive.